Bom, então hoje nós vamos abordar sobre a segunda situação de aprendizagem, né? A situação de aprendizagem hoje, pessoal, vamos falar de um tema que é bem recorrente aí, que é de temperatura, né? Metal, que está submetido à temperatura. E a gente sabe, né, pessoal, que principalmente os corpos, né? Os corpos, não só metálicos, mas qualquer tipo de corpo sólido, quando submetido a uma determinada temperatura, né? Ou seja, é aplicada uma energia térmica nesse material, o que que vai acontecer? Bom, geralmente ele vai se dilatar, né? Então ele vai expandir. Então, por exemplo, se você tem, por exemplo, o exemplo clássico aí que a gente tem é o concreto, né? O concreto e o trilho do trem, né? Por exemplo, no concreto, a gente sabe que no concreto cada tem os blocos e entre um bloco e outro a gente tem aquele espacinho. Bom, aquele espaço ali, pessoal, não é um espaço aleatório, em vão. Ele é devidamente calculado. Para quê? Porque a gente sabe que o concreto ele fica à luz do sol ali o dia inteiro, então ele pega altas temperaturas. Então, ali, à medida que vai recebendo energia térmica ali, né, o sol, né, o raio solar ali vai incidindo e vai gerando ali uma energia térmica, o que acontece com aquele concreto? Ele tende então a dilatar. Então, como ele é em três dimensões, ele vai dilatar então na largura, no comprimento e também na altura, né? Então ele vai se expandir nas três dimensões, né? Se a gente olhar assim só para a questão do comprimento ali da largura, se a gente for observar o que acontece, aquele concreto tende a expandir. Então aquele espaço é justamente aquele espaço que é suficiente para o meu concreto se expandir, se dilatar. Dá para fazer, por exemplo, ali um asfalto ali de concreto, qualquer uma coisa de concreto sem aquele espaçamento? Dá, mas o problema é o seguinte: se não tiver o espaço para dilatar, o que que vai acontecer? Não tem o espaço para dilatar, então o que vai, um vai forçar o outro. Por exemplo, uma placa força a outra. O que que vai acontecer? Vai gerar uma trinca para um lado ou para o outro. Você vai gerar uma falha ali. Então você vai rachar o asfalto, você vai trincar aquele asfalto de concreto. Por isso tem que ter aquele espaçamento. O mesmo é para o batente do trem, né? Onde chama batente ou dormente, né? Que é onde passa ali, ó, a roda do trem, né? E ele fica exposto ao sol, né? E ali tem, entre um batente e outro ali tem um espaço, justamente por isso, porque tem que ter aquele espaço que é justamente o espaço para dilatar, né? Nunca chega a encostar um no outro, né? Que não é uma situação, eles falam que não é uma situação desejável, nunca pode encostar justamente para evitar uma falha, né? Mas tem que ter esse espaço para poder ter essa dilatação, chama de dilatação térmica. O que a gente vai ver no exemplo hoje é um caso que é tipo de processo industrial. A gente vai ver ali um forno, tem um eixo que fica girando o forno ali. O que que gira ali dentro do forno? Você pode girar uma espátula, girar qualquer outro processo e também você pode fazer espalhar o calor, né? Igual o princípio da air fry, né? O que que a air fry faz ali? Ele é um forno elétrico de uma resistência. E qual que é a diferença de um forno elétrico comum para uma air fry? Air fry tem um ventilador ali. Aí tem um aquecedor e um ventilador. E o que o ventilador faz ali, ele faz então é forçar uma convecção ali do calor, faz o calor então se movimentar ali, né? E isso faz então que ele melhore essa questão de transferência de calor, por exemplo, para um alimento que eu estou cozinhando. Isso num forno, num processo industrial, acontece da mesma forma. Só que ali eu estou um processo que eu estou submetido a calor, né? Se é um forno está submetido a calor. Então esse forno vai induzir calor para esse eixo. E esse eixo ele vai expandir, tanto no seu comprimento, como no caso do raio, né? A gente tem o raio e o comprimento. É o que a gente vai ver aqui. Então a gente vai ler aqui e vamos fazer os cálculos, certo, pessoal? Que a gente vai ver isso, como se faz esses cálculos. Óbvio que isso vai dar um problema, né? Por exemplo, o eixo, vou retornar esse um assunto com vocês mais detalhadamente. Mas só falando aqui já por alto, o que acontece? O meu eixo, ele vai expandir, então, do ponto de vista de comprimento. Geralmente não vai dar problema. O que vai dar problema é quando ele expande no sentido do raio, na espessura do eixo. Porque geralmente, né, no mancal de rolamento, tem um rolamento e tem um eixo ali. Se meu eixo expande, o que acontece? Você pode travar o rolamento. Aí o que acontece? Você estoura o rolamento, você estoura o mancal. Aí você tem que fazer todo o procedimento. Ou você trava o eixo, aí o eixo ele vai torcer, você também tem que trocar o eixo, tem que trocar o mancal, tem que trocar o rolamento.
Você vai parar o processo, ou seja, vai gerar um processo, um processo em cadeia aí, né? Então você gera um processo em cadeia. E isso não é benéfico. Isso a gente sabe que dentro da indústria é problema, né? E também pode gerar até problema no motor, né? No motor ali que aciona esse eixo, né? Bom, então só vou compartilhar a tela aqui com vocês, pessoal. Só um minutinho. E a gente vai ver aqui o problema. Peraí. Aqui, peraí. Só um minutinho aí, pessoal. Só um minutinho, pessoal. Vou pegar os arquivos aqui, certo? E aqui um pente aqui para a gente fazer os cálculos. Então, vamos lá, pessoal. Então, primeiro vamos entender o problema aqui e ver o que ele pede, tá bom? Então, vamos lá. Cara aluno, todos os anos, no mês de dezembro, a empresa Fixa Forte realiza uma parada programada para manutenção e realização de inventário em seus almoxarifados, sendo que a grande maioria dos funcionários sai em férias coletivas. Após o retorno das coletivas do biênio aí, né, 14 e 15, um dos fornos tipo poço, utilizado para o tratamento de matéria-prima, começou a apresentar problemas no rolamento do eixo do ventilador barra circulador de ar. Como a parte do eixo que fica dentro do forno é submetida à temperatura de 750 graus Celsius, né, por irradiação, a temperatura na área dos mancais chega a 150 graus. Na última desmontagem realizada para substituição do rolamento, observou-se que ele apresentava desgaste acentuado nas pistas de rolamento. Neste caso, existe a hipótese de que alguém, durante a manutenção das férias coletivas, tenha substituído ou trocado a posição das tampas dos mancais, reduzindo a folga entre a tampa e a face dos rolamentos, vindo a forçar os elementos rolantes e os elementos contra as pistas devido ao esforço axial, provocado pela dilatação linear do eixo, ou então, o sistema de refrigeração do conjunto eixo-rolamento está com algum problema. A tampa do mancal foi retirada para medição de folga e verificou-se que esta é de 1,5 milímetros. Sendo assim, foi solicitado a você, técnico eletromecânico, que efetue o cálculo da dilatação linear do eixo do ventilador do forno poço. O comprimento do eixo, que fica alojado no interior do mancal, é de 800 milímetros. O restante do comprimento do eixo fica alojado junto à hélice no interior do forno, como pode ser observado no anexo 1. Depois eu vou mostrar para vocês aí. Então, quando o forno está desligado, a temperatura do eixo, que é chamada temperatura ambiente, ela é de 25 graus. E quando o forno é ligado, ao final da rampa de aquecimento, ele atinge a máxima temperatura, que é de 750 graus Celsius. O comprimento, então, de 800 milímetros, que suporta o rolamento dentro do mancal, é exposto a uma temperatura de 150 graus Celsius, que é induzida por irradiação. O eixo, ele é fabricado em aço inoxidável refratário. Seu diâmetro no alojamento dos rolamentos é de 80 milímetros, e seu coeficiente de dilatação é alfa igual a 0,000012 graus Celsius a menos 1. A folga radial para um rolamento, então, com diâmetro de furo igual a 80 milímetros, ele é de 0,05 milímetros ou 50 micrômetros. No anexo 1, você também encontrará a fórmula a ser aplicada para a realização desses cálculos. Então, após a realização do cálculo da dilatação linear do eixo do ventilador e da comparação dos dados obtidos a partir do cálculo da dilatação linear do eixo, com a folga existente, né, entre a tampa e a face do rolamento, determine então a folga ideal entre eles. Na próxima etapa, você também precisa determinar a que temperatura o eixo e os rolamentos, né, podem ser expostos, sem que a dilatação radial do eixo venha a reduzir a folga radial do rolamento do ventilador.
Além de realizar os cálculos, você deverá tecer comentários apresentando uma justificativa sobre a análise dos cálculos, né, identificando a causa do problema e propondo ações para mitigá-los. Bom, então aqui, pessoal, vamos pegar os dados lá, né, e vamos pegar o anexo 1. O anexo 1 está aqui. Bom, então aqui, pessoal, tá o meu eixo, né? Então, essa parte do meu eixo aqui, ó, ela fica exposta, né, na temperatura, né? Fica exposta ali dentro do forno, tá vendo, ó? Então, tem aqui o acionamento, né? Então, a pontinha ali fica de fora e o resto fica aqui dentro do forno. Então, essa parte aqui, ela fica exposta dentro do meu forno. Então, essa aqui, ó, é o trecho do meu eixo que está submetido ao calor, certo? Né? E aqui são os dados, pessoal, para a gente poder fazer os cálculos. Bom, então foi como eu falei, né, pessoal? Quando ele está dentro do forno, o forno está submetido a calor. Se vocês viram aqui, ó, se vocês viram aqui, ó, o meu forno, olha lá, está a 750 graus Celsius. Bom, no primeiro momento pode até assustar. Por exemplo, tudo bem que aqui está falando que é um aço refratário, correto? Mas, por exemplo, se eu usasse um alumínio nele, tal, além de dilatar, era bem provável que esse meu eixo ele ia até derreter, porque a temperatura de fusão do alumínio é muito, muito menor do que 750 graus Celsius, né? Então você derreteria ali o seu eixo. Bom, então esse eixo aí, pessoal, tá 750 graus, né? Só que nem toda temperatura que está gerada dentro do meu forno, pessoal, ela vai pro eixo, né? Então, nem todo o calor que é gerado por essa temperatura vai para o meio, só vai uma parte. Que a gente viu aqui, ó, ela é 150 graus Celsius, correto? Então, essa aqui é a minha temperatura que meu eixo vai ficar submetido de fato, né? Isso é por característica do material, por exemplo, se é um material é, de boa condutividade térmica, ele absorveria mais calor. Se é um material em tese, vamos dizer assim, mais isolante, ele é menos resistente a absorver calor, né, por assim dizer, estaria numa temperatura menor. Então, isso varia de material para material. Então, essas temperaturas não são fixas, depende do material que eu estou utilizando. Nesse caso aqui é um aço, chama de aço refratário, né? Porque é um aço que justamente ele resiste a calor, resiste a grandes temperaturas, sem que ele se deforme, né? Sem que ele dilate, se deforme permanentemente e tão pouco também venha a fundir, né? Então, eu preciso de um aço extremamente resistente à temperatura, né? Então, isso depende, né, da aplicação. Eu escolho qual material que eu vou escolher para temperatura. Ah, bom, vamos passar aqui então para os cálculos, pessoal. Então, a primeira coisa que eu vou precisar aí né, pelo que está pedindo aqui, bom, então, primeira coisa, eu preciso realizar o cálculo da dilatação linear do eixo. Então, sobre a condição de 150 graus Celsius, por quanto esse eixo ele vai dilatar? Inicialmente, ele está a 800 milímetros de comprimento. Em qual temperatura? A 25 graus Celsius, ou seja, inicialmente, que é a temperatura ambiente, o meu forno ali dentro está a 25 graus Celsius. Quando ele atingir 150 graus Celsius, qual é a temperatura? Isso, pessoal, eu vou conseguir vou fazer esses cálculos aqui. Então agora eu vou abrir uma janelinha aqui para vocês do Paint para a gente poder fazer os nossos cálculos. Só um minutinho. Vamos lá. Então aqui, ó, para ver então tanto que ele vai dilatar, então a primeira eu preciso calcular, né? Então vamos lá, o primeiro passo então o primeiro passo aqui é calcular. É calcular a dilatação
Então, eu vou calcular a dilatação linear do eixo. Então, é o tanto que o meu eixo vai dilatar no comprimento, né? A gente também vai calcular o do diâmetro, né? Porque não só dilata, porque é uma peça em 3 dimensões. Então, ele não vai dilatar somente no comprimento, ele vai dilatar também no seu diâmetro. Mas isso a gente não vai calcular agora. A gente vai ver tanto que ele dilata linearmente. Então, para isso, pessoal, a gente vai utilizar essa fórmula aqui, ó. Vai utilizar essa fórmula aqui, ó. Certo? Então, é delta L, que é delta. Vou colocar aqui L maiúsculo, tá certo, pessoal? Para não confundir. Delta L. Então, aqui é L0 vezes o alfa vezes o delta T. Bom, delta L, pessoal, é a variação de comprimento, né? Então, é aquele intervalo que ele é. Toda vez que se fala em delta, delta alguma coisa, por exemplo, aqui a gente tem dois deltas, né? Delta L e delta T. O que que significa isso? Intervalo. Esses intervalos, pessoal, é dado assim, ó. Vou falar aqui, né? Porque isso aqui gera muita confusão. Então, o que que é um delta L? É uma diferença, é um intervalo. Então, a diferença entre um comprimento final menos um comprimento inicial. Para temperatura, a mesma coisa. Então, delta T é temperatura final, que é TF, menos temperatura inicial. Bom, primeiro, então, aqui, pessoal, o que que é meu delta L? É o que eu quero descobrir, então, depois eu calculo qual que é o final ali. Bom, L0, pessoal, é o comprimento inicial. O comprimento inicial do meu eixo, que a gente viu aqui, ó, o comprimento inicial de 800 milímetros. Então, esse aqui é o meu L0. Vou ver se eu consigo anotar aqui, ó. Então, esse aqui é meu L0, certo? Esse aqui é meu L0. É, então, aqui é 800. Esse alfa aqui, pessoal, o que que é? Esse alfa é do meu material, é o coeficiente de dilatação térmica. Isso, é claro, é de material para material. Isso também é dado aqui no meu problema, que é justamente esse aqui, ó. Alfa é igual a 00,000012 graus Celsius a menos 1. Então, ó, isso aqui já está dado que é o alfa. Então, isso aqui é o alfa. Então, aqui é 0,000012. E o delta T, pessoal, eu vou multiplicar aqui, ó, vou colocar entre parênteses, é a temperatura final menos a temperatura inicial. A temperatura final aqui, ó, ela é de 150 graus Celsius. Aí alguém vai perguntar, pessoal, mas por que que não é o 750? É justamente, pessoal, porque o 750 é temperatura no forno. Não, isso não quer dizer que toda a temperatura do forno vai passar para o meu eixo. Isso é por característica do meu eixo, né? É pelo material. O material é um aço refratário. Por ser refratário, ele já resiste a um pouco calor. Ele tem uma. Quando já se fala em refratário, ele isola, vamos dizer assim, o calor. Então, ele absorve pouco calor. Então, nesse caso, ele só vai absorver 150 graus de 750. Então, a minha temperatura final aqui, ó, é 150. Então, é 150. E a temperatura inicial, pessoal, também está falando aqui, ó, é de 25 graus. Ó. Vou marcar aqui também, ó, 25 graus Celsius. Essa aqui é a minha temperatura inicial. Então, é 25. Então, aqui, pessoal, é só fazer a continha. Ó. Delta L é 800 vezes 0,00012. Tem mais um zero aqui. Vezes 125. Correto? Então, meu delta L aqui vai dar um valor. Então, aqui, pessoal, vocês vão calcular, tá certo? Vou deixar aqui por conta de vocês. Esse delta L aqui, pessoal, vai ser justamente o que eu quero calcular, ó. Delta L aqui, ó. Então, eu tenho meu delta L, o comprimento final é o que eu quero achar, e meu comprimento inicial é 800. Então, o comprimento final aqui, ó, eu vou passar... Então, aqui, ó,
Vou passar esse 800 somando, então LF vai ser igual a delta L mais 800, que a gente vai saber qual que é o comprimento final que o meu eixo vai estar quando atingir 150 graus Celsius, né? Beleza. Então, esse aqui foi a primeira etapa que pediu, ó. Então, a dilatação linear do eixo, ó. Então, isso aqui, ó, efetue o cálculo do comprimento. Então, essa aqui, ó. Então, esse aqui, ó, é a minha primeira etapa. Primeira etapa. Beleza? Primeira etapa. Bom, então aqui, ó, na próxima etapa, que é a segunda, tá? Que é a segunda. Então, você também precisa determinar a que temperatura o eixo e os rolamentos podem ser expostos sem que a dilatação radial venha reduzir a folga radial do rolamento do ventilador, né? Então, agora, o que que a gente tem que analisar? A dilatação do eixo ali no raio, né? Como eu falei, o eixo ele está acomodado no mancal, ele está acomodado ali no mancal, né? E ele está ali inserido em um rolamento. Ele tem uma folga ali, ó, que é essa daqui, ó, que é de 0,05 metros, né? E o meu diâmetro é de 80, ó. Isso aqui é o meu diâmetro do meu eixo. É o diâmetro do meu eixo. E essa aqui é a folga, né? Eu vou chamar de F, certo? Então agora eu preciso fazer o segundo passo, que é verificar se o meu eixo vai. Então agora lá, eu preciso determinar a que temperatura o meu eixo, os rolamentos podem ser expostos. Então, qual que é a temperatura segura que eu posso aplicar ali no forno, de forma então que o meu eixo não venha travar? Então, é isso aí que eu tenho que descobrir. Então, esse aí é o objetivo dessa segunda etapa, né? Então, eu sei que a folga dele é de 0,05, a folga máxima, ou seja, se passar dessa folga, é bem provável que o meu eixo trave, né? Então, trava ali o rolamento, trava tudo. E o diâmetro dele é de 80. Então, isso agora a gente vai para a segunda etapa. Ó, Você já entendeu o mistério. então, o segundo passo aqui, ó. Então, verificar, né, se o eixo trava, né? Qual a temperatura para o eixo travar, né? Então, assim, qual temperatura devo aplicar, né? Então, qual temperatura aplicar para que meu eixo não trave, né? Bom, então, pessoal, ó, eu já vou nessa forma aqui. Então, esse aqui eu vou usar para essa forma. Então, delta T é igual a delta L sobre alfa vezes o L0. Só que aqui, pessoal, a gente não pode confundir com os dados aqui em cima, já é diferente. O delta T é o que eu quero descobrir, né? Esse delta L, o que que é, pessoal? É a folga máxima. A folga que eu tenho aqui é de 0,05 milímetros. Vou apagar aqui e escrever certinho, 0,05. O alfa é 0,00012. E o L0 agora, pessoal, não é o comprimento, é o diâmetro do meu eixo. O diâmetro do meu eixo é 80, certo? Então aqui, pessoal, é fazer primeiro essa multiplicação
e o resultado da multiplicação eu pego 0,05 e divido pelo resultado dessa multiplicação. Aí eu acho o meu ΔT. Aí esse ΔT, depois eu vou somar com mais 25. Então eu vou somar. Então a temperatura final é 25, que é a temperatura inicial, mais o ΔT. ΔT não é dado por essa relação, né? ΔT aqui não é. ΔT não é temperatura final menos temperatura inicial. Então, se eu tenho um ΔT que eu achei, a temperatura inicial é 25, o ΔT, que é justamente o 25 mais ΔT. Então, é a temperatura final aqui. Então, é a temperatura que eu posso aplicar no meu eixo de forma, então, que ele não trave o meu mancal. Vocês vão perceber aí, pessoal, que 150 graus aí vai muito além, né? Vai travar demais meu eixo. Ok, pessoal? Vocês conseguem, então, desenvolver depois essas contas aí e chegar nas conclusões? Vou só ver se aumenta aqui, pessoal. Bom, até aqui, então, pessoal, da atividade, alguém tem alguma dúvida aí, questionamentos? Isso. Mas eu tô. Tudo certo, pessoal? Se tiver alguma dúvida aí, questionamento, me fala aí, pessoal. Estou aqui para tirar a dúvida de vocês aí. Tudo certo? Em relação à situação de aprendizagem anterior, tudo ok também? Bom, pessoal, então, vou partir do suposto aí que vocês estão, tá tranquilo aí. Qualquer coisa, então, pessoal, vocês forem desenvolvendo aí, vocês me procurem, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida, questionamentos? Notificação para os alunos? Bom, pessoal, então, não havendo dúvidas, vou finalizando a aula aqui por hoje, tá bom? Caso tiver alguma dúvida, questionamento ao longo aí do desenvolvimento, é só falar comigo aí, pessoal. Estou aqui para ajudar vocês no que for necessário, for preciso. Até o presente momento aí, a plataforma ainda está com problemas. Eu creio que eles ainda normalizem ainda hoje, ok? E assim que tiver disponível, eu já disponibilizo essa aula aqui para vocês aí, que quiserem assistir de novo, e para os demais que não puderam assistir aí de forma online aí ao vivo. Ok, turma? Então é isso aí. Vou desejar a vocês então aí uma boa noite, ok? Fiquem então todos com Deus aí e até a próxima. Boa noite, professor. Até a próxima. Noite. Boa Boa noite, noite, até a professor. próxima. Até a próxima. Eu não Outro, consegui próximo. acompanhar muito, mas eu peguei o final aqui da aula. Olha, não, Boa noite. quem falou aí, quem falou pegou o finalzinho aí, Valmir? Viram, André? Mauro. Mauro? Isso. Pô, Mauro, assim, eu peguei, vou deixar ela gravada depois, vou disponibilizar lá, depois se você quiser assistir o comecinho lá, vou deixar disponibilizado o link de YouTube lá, e se você quiser depois pegar o... Não. Sim, para ficar tranquilo. Beleza, que eu só consegui teve que baixar o aplicativo no celular, né? E eu me perdi um pouco lá com a conta lá. Aí eu consegui agora. Não, mas de qualquer forma, depois eu disponibilizo, se você quiser assistir depois aí, se tiver alguma dúvida depois, você me pergunta. Não, tá ok. Depois eu pergunto pro senhor, tá bom? Estou com a Beleza. dúvida naqueles exercícios dos cálculos lá. Fração, transformar polegada fracionada em milímetros. Estou um pouco Pô, perdido naqueles exercícios. mas você não está confundindo aquele que foi feito na aula presencial, não, né? Porque tem um anexo que é feito na aula presencial e tem um que é feito aqui no EAD. Porque eu tô sem. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Pera aí, rapidinho. Tá bom, só. Na aula presencial eu não fiz ainda não, certo? Eu estou aqui, Fez não? exercício de... Não, ainda não. Que é para o Não, primeiro encontro presencial, que é para a gente entregar.
Isso, é porque é o seguinte, é esse daqui, ó. Peraí, deixa eu achar aqui de novo. É SAP 1. Que o anexo 1, vou baixar ele aqui para você. Só um- A minha Agora. dúvida, professor, é a seguinte questão, certo? É 1.3 barra 3 quartos, né? Por exemplo, aqui, ó. Peraí, vou só E, baixar aqui e você vai. Aí você me mostra aqui. tá, ok. Peraí, deixa eu só abrir o outro anexo aqui. Bom, é o seguinte, Mauro, deixa eu compartilhar de novo a tela aí. Então vamos lá. Esse aqui você não vai fazer ele, você não vai me entregar ele, certo, Mauro? Esse aqui é lá da aula presencial. Não é esse aqui que você estava me perguntando, não, né? Isso, é esse mesmo. Não, esse aqui vocês fizeram, vocês vão fazer, não sei se vocês já fizeram na aula presencial ou não. Não, ainda não cheguei a fazer, não. Porque esse aqui vocês vão entregar lá para o professor. O que vocês vão entregar para mim é esse daqui, ó. Então, estou perdido demais. Então, eu baguncei aqui, atrasei um pouco os exercícios. Porque esse aqui, tá vendo? É o primeiro encontro presencial. Esse você vai fazer lá com o professor, lá na aula presencial. Esse outro aqui que vocês vão entregar para mim. Que é esse mauzinho aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, pra ver se eu consigo dar um. É porque a plataforma aqui ainda estou um pouco perdido, professor, porque eu mudei meu horário para mim estar acompanhando essa aula online hoje, que eu trabalho no turno da noite, né? Sim. E aí eu mudei, que eu passo o dia em casa, né? Eu mudei o horário para mim estar aqui hoje. Esse exercício, em que lugar lá da plataforma que eu acho ele? Puxa, pior que agora na plataforma, não sei se você tá vendo a tela aí, ó. Isso, não está abrindo, não. Tá até com meu Não, computador também aqui, eu não estou não, conseguindo. é a plataforma, ela tá com estabilidade, ela não tá operável hoje. Sim, Mas na plataforma, o Mauro, depois eu posso até te enviar um vídeo aí. Vou fazer um vídeo depois aqui, envio para você pessoalmente. Eu te aponto onde, por exemplo, tem as atividades, como você faz o envio, certo? certo. É, eu tenho assim, eu pessoalmente, eu deixo opções. Você pode fazer isso digital, pode utilizar e responder no Excel, no Word, do jeito que você achar melhor, ou se quiser fazer manual. Se quiser fazer manual, né, bem organizadinho, depois tirar uma foto e enviar, pode também. Eu não tenho essa restrição. Pode fazer isso sem problema. Tá, Correto? ok. Infelizmente não tem como te mostrar aqui, mas só para tirar a sua dúvida, eu vou fazer aqui lá, eu sei que é do presencial, Mauro, mas só para você entender como é o raciocínio. Bom, você quer transformar isso aqui, né? Isso aqui é 1 polegada inteira mais 3 quartos, certo? Agora, porque minha dúvida é a seguinte: era 3 quartos, né? E esse 1.5. Eu Não, vi os vídeos. esse ponto aí, você pode esquecer, porque você pode até ignorar ele, porque colocar esse ponto aí é errado. Na verdade, é a polegada inteira, né? 1 polegada inteira mais 3 quartos, né? Entendi. Porque no meu exercício, olha, só explicar para o senhor como é que eu estava fazendo, certo? Pode falar. Eu estava pegando para multiplicar, que é 1 polegada de 1 polegada, multiplicado por 25,4, que dá 1 milímetro de 1 polegada, né? 25,4, né? Multiplicava por ele mesmo que repetia, né? Certo? Sim, 1 vezes 25, beleza. Isso, dá o mesmo valor. Aí o que eu fazia? Pegava o 4, pegava 4, né? Multiplicava, pegava um 4 e dividia ele, né? Que dava a polegada fracionada. Aí eu chegava em 12,7 milímetros. Eu não sei se esses cálculos que eu estou fazendo tá certo. Não, não porque isso aí você tem que somar, ó. Quer ver? Ó? Olha aqui para você ver na tela. Ó, só pegar uma parte aqui. Bom, então é 1 polegada, né, e 3 quartos, né? Isso. Então aqui 1 polegada inteira, né? Então 1 polegada inteira é 1 vezes 25,4, né? Uhum. Aí aqui você tem que somar. Então aqui é mais 3 quartos vezes 25,4.
Ou seja, você multiplica 25,4, depois soma 25,4 vezes 3 dividido por 4. Quer ver? Vamos fazer a conta aqui na calculadora. Tá, eu tô aqui com a calculadora, pessoal. Aqui é que não dá para me mostrar o exercício que eu fiz, certo? Aqui, ó, 3 dividido por barra 4 vai dar 0,75, né? Isso, aí você multiplica por 25,4. Aí você soma... Aí eu peguei o número 1 e botei, ficou 1,75, porque aqui já está dando uma polegada, né? Esse 1 ponto aí é uma polegada, que eu entendi. Ah, não, entendi. Ah, não, mas eu entendi o que você quis dizer. Então, 1 polegada com mais 0,75. Também dá, também dá. Ó. Quer ver? Vamos fazer primeiro, vamos fazer do seu jeito aí, ó. Então, vamos fazer aqui, ó, 1, ó, olha aqui na calculadora aí para você ver, ó, Mauro. Ó, 1,75, né? Vezes 25,4, 44,45, né? Vamos fazer desse outro jeito aqui, ó. 0,75 vezes 25,4 mais 25,4 vai dar o mesmo valor. O raciocínio é o mesmo, é porque você fez você usou um outro caminho, mas o resultado é o mesmo. Tá certo também, não tá errado não. Tá errado, não. Tá errado não, tá certinho. Certo. Porque você só pegou a parte fracionária aqui e colocou ela para decimal. Então isso aqui é a mesma coisa de você falar que é 1,75 polegadas, dá na mesma. Você só fez a conversão aqui de polegada e depois passou para milímetro. Então esse aqui é um caminho, esse aqui é um outro caminho. É a Mas mesma o coisa. resultado final é o mesmo. É o mesmo. Você vai multiplicar por 25,4 aqui e vai dar os 44,45. Então vai chegar no mesmo lugar. Tá. Professor, só continuando aqui também, que eu vou aproveitar, porque como eu trabalho à noite, eu não tenho como eu tirar Não todas as pode, minhas dúvidas. pergunta aí, sem problema. Na C, a gente tem lá 1,3, né, que é 1 polegada, por 3/6. É isso que eu devo falar? Não, é 3,16 avos. Quando é acima de 10, que eu falo até 3 é 3 décimos, né? Então é 3 quartos, 5 sextos, 7 oitavos, acima de 10. Então, por exemplo, 3 décimos, depois você fala 3/11, é 3 onzeavos, 3 dozeavos, é 3 25 avos, aí tudo é avos, né? É o número mais avos, você fala avos, né? Que é a parte, né? A parcela da fração, né? Então, acima de 10, eu sempre tenho que falar avos. Então, 11 É, avos, 12 avos, 13 isso. avos. Então, aqui, ó, na C, eu fiquei também com a dúvida. 1,3, 16 avos, né? Que tá lá. Uhum. Esse ponto aí, ele causa muita confusão, Mário. Você pode ignorar esse ponto. Esse ponto acaba, você entende que ele tudo bem, pode ser que é 1,3 sobre 16 avos. Beleza, mas não sei, eu acho que tiveram um pouco de confusão. Isso, eu Até fiquei porque, muito confuso. realmente, isso gera confusão. Na verdade, não era para estar assim. Vou até depois dar uma revisada nesses arquivos e tirar esses pontos, porque não era para ter esse ponto aí, não. Certo. Nessa aqui também, que eu fiquei com muita dúvida, as outras até já consegui resolver bastante. Essa outra, eu utilizei da seguinte forma. Eu peguei, fiz 3 vezes 25,4, né? De qual que você está falando aqui? Desse aqui ou lá do outro? Da C. Esse aqui, do 1,316? Isso, 1,316 avos. Beleza. Eu utilizei da seguinte forma para fazer o cálculo dele. Eu fiquei meio em dúvida, medo, eu fiz um cálculo bem rápido, que eu peguei alguns exemplos na internet, né? Aí eu peguei tem um negócio de numerador, esse de cima é o numerador mesmo, não é isso? Isso, é o numerador e embaixo da fração é o denominador, né? Isso, eu peguei o numerador, que é 3, aí eu multipliquei ele por 2,4, né, que é a medida da polegada, né? Eu cheguei no resultado de 76,2.
Ok? Certo. 3 ponto... Quanto? 3,2? Não, peguei 3 vezes 25,4. Isso, Que é 3 vezes o numerador, 25,4. que é isso, Tá. né? Eu multipliquei por 25,4, que cheguei a 76,2. Isso, é isso mesmo. Opa, peraí. 3 vezes 25,4, 76,2. Aí você vai dividir por 16, né? Aí chegou a 176,2. Aí eu tenho uma polegada lá na frente fechada. Que Sim. aí eu botei que ficou 176,2, certo? Não, mas peraí, vamos dividir por 16. Vai dar esse valor. Mais É, 25,4 tem que chegar a 30,16. Porque uma polegada inteira mais 25,4. peraí. Então aqui 76 eu tenho que somar mais uma polegada. É isso? Isso, não. Aí o 76,2, você fez o 3 vezes 25,4, certo? Não tem o 16 embaixo, não é 3,16 avos? Então, Isso, ó. 76,2 você vai dividir por 16. Esse 1,76,2 eu divido por 16. Não, não é 1,76 não. Porque 76,2 é o 3 vezes 25,4, né? Então, Aí, aqui onde que eu me perdi é onde que vai essa polegada, que é um 1,316, né? quer ver? Olha só aqui, Mauro. Então, vamos lá, 3,16, não é? Isso. Então, primeiro, primeiro vamos olhar aqui, ó, 3,16, ó. Então, é 3 sobre 16 vezes 25,4, certo? É porque eu estou no celular, tá ruim para me enxergar, eu estou chegando mais perto aqui. Deixa eu aumentar a escrita, deixa eu aumentar Não, o... ficou bom, pode deixar, professor. Pode Ficou deixar ótimo aqui, aí? eu aumentei aqui. Consegui. Agora eu estou vendo mais nítido. Beleza, então vamos continuar aqui. Então, aqui é 25,4, certo? Então, 3 Certo. vezes 25,4 vai dar o 76,2, correto? Correto, positivo. Agora você tem que dividir por 16. É porque você não estava, eu entendi o seu erro, porque você não estava fazendo a divisão por 16. Agora você dividiu por 16, né? Sim, eu dividi por Beleza. 16. Agora, 76, vamos fazer a conta rapidinho aqui, ó. 76, 76,2 dividido por 16, 4,76. Então, Isso, 4,7625. Já está convertido o 3,16. Agora é uma polegada. Uma polegada é 25,4. Então, agora é 25,4, né? Que é 1 vezes esse valor mais 4,7625. que eu vou chegar a 30,1625. Isso, ó, mais 25. Pronto, 30,1625. Agora eu entendi meu erro, professor, porque no 76,1,2, quando eu estava dividindo, eu já estava botando a polegada. E Justamente, aí, você esqueceu de dividir por 16. pois é, aí eu estava dando outro valor totalmente diferente. Entendeu? Porque mas a gente geralmente passa batido mesmo. A gente esquece ali da fração ali, do denominador, dividiu, beleza. Ó, uma Então, boa toda forma de vez você que eu vou entender aqui, pegar. ó, como isso aqui é polegada perdão, expressei errado. Isso aqui é fração de uma polegada, né? Então, Isso, numericamente, o que que é razoável? Esse número aqui, ele tem que ser menor do que 25,4, concorda comigo? Normalmente, você fez a conta e deu um número maior do que 25,4, você já pode falar, opa, errei alguma coisa, tem que descobrir o que que foi. Então, eu esqueci é, de fazer uma divisão, eu deixei de fazer alguma divisão aqui. Eu fiz uma multiplicação, mas não fiz uma divisão, porque o número saiu muito maior do que 25,4. Opa, então peraí, errei alguma coisa. Aí eu vou ver o que que é. Aí você vai olhar as contas. Bom, aí, agora, por exemplo, no seu caso aí, esqueci de fazer a divisão por 16.
Aí isso é o valor. Agora sim, ó, tá vendo? Tá um valor bem menor que 25,4, que é um valor de uma polegada inteira. Aham. É só uma forma de você enxergar, assim, quanto se você errou ou não, certo? Uma forma de você enxergar isso aí. Aí, por exemplo, se no começo lá, essa polegada fechada que eu coloquei aqui para poder somar, chegar nesse valor, fosse um 2, aí eu vou aumentando. Isso, aí seria, ao invés de ser 1,25,4, se fosse 2 polegadas, é 2 vezes 25,4 e assim por diante, né? Dá 50, dá um valor acima de 50. Isso, vai dar um valor acima de 50. Aí no final eu pego esse valor suposto dessas 2 polegadas, E somo. somo com a da fração. Ah, agora eu entendi, professor. Aí Agora você ficou bem soma claro com para a mim. fração. É porque você tem essa forma de representar a polegada, que chama de polegada fracionária, e tem a polegada decimal, né? Que é essa daqui que tem de baixo, no número 4, tá vendo? A polegada aqui está em formato tá em formato aqui decimal, né? Sim. Essa é uma forma e essa é outra. Então, esse é o jeito de fazer a transformação, né? De polegada para milímetro, né? Não, agora ficou bem claro, professor. Certinho? Não, Que eu estava tranquilo. eu tava numa dúvida muito grande. Eu usando calculadora, eu comprei até uma calculadora científica, Não, aí me não, mas aí atrapalhei mais ainda. não precisava nem fazer isso, não. Na calculadorinha simples aí você consegue. É só fazer um primeiro, depois o outro, né? Faz a operação certinho e você chega no resultado. Mas assim, conseguiu tirar a dúvida aí, Mauro? Tá tudo certo agora aí? Não, 100%. Tirei a dúvida 100%, professor. Beleza. Deixa eu só ver. Alguém aí tinha levantado a mão, pessoal? Desculpa, eu não vi quem que foi. Puder falar aí, ou já não sei se já saiu da sala. Ou talvez apertou sem querer aí, né? Mais alguém, pessoal, com alguma dúvida e questionamento? Foi eu, professor. Pô, pode falar, Evandro. Não há dúvida aí, o Mauro falou aí para mim, era a de passar os exercícios para a plataforma. Ah, sim. Bom, eu ia mostrar aqui para vocês. Posso mandar para você também, Evandro. Para você e para o Mauro aí. É porque agora, tá vendo? Realmente ainda está inoperante. Eu não consigo acessar a plataforma. Mas assim que normalizar aí, eu já envio o vídeo para você e para o Mauro aí. Geralmente coloco esses vídeos aí. Eu faço um tutorialzinho aqui. Eu faço um videozinho aqui, gravo, deixo a minha tela aqui em evidência aqui e mostro para vocês o passo a passo. Bem tranquilo aí. É, Aí eu mostro como fazer o envio certinho aí. Bom, Tranquilo. tranquilo aí, Ô, pessoal. Mais professor, alguém? Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar, Thiago. eu vou querer que o senhor envie esse vídeo aí também para mim. Não, É, tá, passo sim. Deixa eu pegar um de vocês aqui, já pra não esquecer aqui. Só para eu fazer a relação certinho. Aqui, Thiago. Mandou. Mas é isso. Vou anotar aqui, pessoal, pro Evandro e pro Eu nunca vi Mauro. fazer. Só vi no sentido do código. Ele passou para mim que era assim, mas aí depois que chegou nesse caso que eu falei, ia ser. Certinho, pessoal? Alguém quer falar mais alguma coisa? Pode falar, Maurinda. Estão levantando a mão e vocês também querem o vídeo ou vocês estão com alguma dúvida aí, pessoal? Pode falar aí também. Manda o vídeo para mim também, professor. Mando sim. Então, vamos lá. Então, vocês estão levantando a mão aí também, eu vou fazer o envio. Se tiver como mandar no grupo, manda no grupo. Eu vou fazer o Eu acho que seguinte, é ficaria melhor mais porque viável no grupo para todos, né? é o seguinte, pessoal, eu não tenho o WhatsApp corporativo. Quem tem é só a monitora Laura. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou proceder aí. Vou fazer o vídeo e vou pedir para ela enviar para vocês. Ou caso também queira, eu deixo lá na plataforma também. De qualquer forma, eu deixo lá, faço um tutorial também. Deixo nos dois lugares. Peço para ela enviar e deixo lá também. Que aí, caso também quem não assistiu aqui lá, chega na plataforma, eu coloco lá um link de tutorial de envio de atividades. Certinho, pessoal? Mais alguém quer falar alguma coisa?
Da minha parte tá tranquilo. Tranquilo, pessoal? Bom, então é isso aí. Vou finalizando aqui por hoje. Se tiver alguma dúvida ou um questionamento, não deixe de procurar, tá bom? Então é isso aí. Desejo a vocês, então, uma boa noite. Fiquem, então, todos com Deus e até a próxima. Boa noite. Boa noite, professor. Muito obrigado. Oi, Viu? por nada. Tamo aí, pessoal. Estou à disposição aí. Boa Contem com noite, a obrigado gente. aí. É nóis. Tchau.